dia. Eu estou vendo que algumas pessoas chegaram depois, e aí, como de hábito, eu sempre digo, né? Espero que tenham aproveitado um pouquinho da nossa meditação. É muito bom para nós, né? Começarmos a semana. Imagina as primeiras horas da manhã, para a maioria de nós, né? Que alguns já trabalharam hoje, mas começar a semana realmente fazendo uma meditação e depois recebendo ensinamentos do Senhor Buda, que são temas de reflexão que vão servir para toda a nossa semana de sustentação, né, nossos estudos e nossas práticas. E com isso refletido, nós podemos levar isso para toda a vida. Então, aqueles que vão encontrar esse vídeo depois na internet, a gente sempre pede, né, que não pegue o vídeo, vá ali ouvir, como a gente está ouvindo, enfim, um depoimento né, de alguém pela internet, mas que tenha respeito pelo ensinamento do Senhor Buda, que faça uma pequena meditação, 1, 2 minutos, né, sempre tomando refúgio antes, e que prepare realmente a sua mente, o seu coração, para receber o ensinamento do Senhor Buda. Né? Não sou eu, né? Não é a pessoa aqui eu só estou usando o meu aparelho aqui para transmitir o Dharma para vocês, mas saber que o Dharma é do Senhor Buda, tá bom? Então, vamos para o nosso ensinamento. A gente vai dar sequência aqui em mais 2 estrofes do capítulo 7 do Dhammapada, que é o caminho do Arhat, que é o consumado, aquele que atingiu, né, a budeidade. Então, as estrofes que nós vamos ver hoje é a 94 e a 95, e aí, como de hábito, eu vou ler essa forma poética aqui, que é bem bonita, que é como, gente, que esses versos foram ditos, né, pelo próprio Buda, né? Foram feitos com poesia, né? Tem rima, então tem todo, né, o sistema né, de versos mesmo, combinados dentro de uma estrofe. Então, é para vocês verem a beleza que é. Então, vamos lá para a 94, e eu vou ler a 95 na sequência. Aqueles cujos sentidos foram acalmados, quais cavalos pelo cocheiro domados, que do orgulho se desfez e livre está dos cancros, até os devas invejam-no como tal. 95. Ele é imperturbável como a terra, como o pilar, assim é virtuoso. Ele é como uma lagoa livre de lama. Não existe o de tais qualidades, o Sansara. É muito bonito, né? Eu sempre gosto de ler isso aqui para a gente ver a forma original, porque essa tradução aqui do Nissim Cohen foi feita direto do Pali, onde foi, né, escrito os ensinamentos do Buda, né? Foi o primeiro cânone que foi constituído, é o cânone Pali. Então, nós vamos ver essa tradução que eu venho fazendo aqui ao longo do tempo. Eu já terminei o capítulo aqui do Arhat, né? A tradução, essa nova tradução, e já estou começando já o próximo capítulo, que é o capítulo 8, que vai falar dos milhares. Então, nós vamos ver hoje aqui a 94. Até os deuses louvam aqueles cujos sentidos, tal como cavalos bem domados pelo cocheiro, foram subjugados, que está livre do orgulho, livre dos desejos e das máculas. As máculas aqui são as emoções perturbadoras. Então, como vocês veem, está bem próximo, né? Porque não demanda muitas explicações. Então, para começar a explicação dessa estrofe aqui, eu trago para vocês a historinha que Buda Gosa ilustra a situação, a circunstância no qual o Buda enunciou essa estrofe. Né? Como eu já expliquei anteriormente, o Dhammapada, né, o Buda não falou, olha, capítulo tal, né, estrofe tal, o Buda não fez isso. Né? Posteriormente, quando os cânones foram constituídos, os arhates, enfim, quem estava ali constituindo o cânone, pegou de sutras, de ensinamentos do Buda e colocou numa ordem didática para ajudar a gente poder entender o ensinamento do Senhor Buda. Então, o Buda Gosa, no seu comentário, ele vai dizer para a gente qual foi a circunstância, para que a gente possa realmente compreender o que tem ali naquele ensinamento. Então, essa historinha chama-se Saka honra um monge. Então, o Buda está em Pulbarana.
e ele vai contar sobre o venerável Kakayana, o Grande. Então, havia então esse Arhat, esse venerável, que chamava-se Kakayana. E ele habitava num lugar distante, lá de Jetavana, onde o Buda normalmente dava os ensinamentos, né? Ele morava em Avanti. E ele sempre viajava muitas e muitas léguas para chegar lá em Jetavana. E então ele ia para ouvir os ensinamentos do Senhor Buda, mas também para compartilhar a sua realização com os monges, né? Então ele tinha também a função de instrutor do Dharma, né? Ele tinha um Buda ali, mas eles também, né, os grandes veneráveis, eles concediam ensinamentos para os monges. Imagina a quantidade de monges que tinham ali, então eles tinham que meio que dividir um pouco ali as tarefas. Pois bem, esse Kakayana viajava muitas léguas, né, para chegar lá em Jetavana. Mas os outros veneráveis, né, sempre deixavam a almofada dele reservada, porque sabia que ele chegaria. E aí o Saka, né, Saka é o rei dos deuses lá, né, todo soberano lá, ele viu que o Kakayana não havia chegado ainda, né? Que já estava na hora de dar lá o ensinamento, que o Kakayana não havia chegado ainda. Aí ele falou assim: onde estará Kakayana, né? Será que ele já está vindo e tal? Ele tentou assim ter a intuição lá de onde estaria o Kakayana, porque já estava na hora e cadê ele, né? E aí, nesse momento, o Kakayana vai e entra e senta lá no seu próprio assento, né, que era reservado para ele. E aí Saka, né, vendo que ele chegou, ele se sentou então, fez imensas oferendas para eles, né? Se prosternou, fez todas as homenagens, fez as oferendas mais maravilhosas, mais magníficas para ele, e né, ele seguiu com a atividade, deu o ensinamento lá que ele tinha que dar, mas aí depois começou o buchicho lá entre os monges, sempre tem eles, né, gente? Eles começaram assim, mas por que que o Saka, né, o rei dos deuses, veio e fez essas oferendas magníficas, né, se prosternou, né, é dito que ele tocou os pés, né, que, enfim, isso é um sinal de grande respeito pelo mestre, né? Por que que Saka fez isso tudo, né, para esse Saka? E aí que eles falaram, vamos lá falar com o Buda, né, porque o Buda, tipo, diretor lá da escola. E aí falou assim, foi lá e falaram para o Buda, olha, é, relatou, né, tudo que tinha acontecido e tal. E aí o Buda enuncia a estrofe, né, dizendo assim, Kakayana mantém as portas dos sentidos vigiados e é por isso que ele é louvado por Deus e homens, né? E aí que ele enuncia a estrofe propriamente dita. Os homens que mantêm os sentidos em estado de tranquilidade, tal como cavalos bem domados pelo cocheiro, põe de lado o orgulho e é livre das contaminações. Né? Para tal homem, os deuses o mantêm em profunda e alta estima. Então, olha só quanta coisa tem aqui, né? Porque o Buda tinha esse poder de síntese muito grande. Mas então a gente precisa destrinchar aqui a história para poder entender. O que o Buda está nos trazendo aqui, né? Os homens que mantêm os sentidos em estado de tranquilidade. Que tranquilidade é essa aqui que ele está se referindo? Chinê, né? Calma mental. Então, aqueles que mantêm os sentidos em chinê, ou seja, tranquilos, né? Aí que ele vai dizer, né? Como é que ele vai fazer, né? Tal como cavalos bem domados pelo cocheiro, né? Então, o que é aqui? São os 6 sentidos, né? Visão, olfato, audição, paladar, tato e a consciência mental, onde vêm os nossos pensamentos, ideias e emoções. Então, aquele que mantém os sentidos bem domados, né? Tal como ele fala tal como o cavalo pelo cocheiro. E aí é interessante a gente lembrar que na imagem lá, aquela imagem lá, aquela tanca lá sobre chinês, sobre calma mental, o monge, quando ele sai lá do monastério disposto a fazer a sua prática, ele está, né, com duas ferramentas na sua mão, que é atenção e vigilância. Então, esse cocheiro aqui, né, é a nossa própria mente
com atenção e vigilância, domando os 6 sentidos. E aqui, né, o Kakayana, ele tinha esses sentidos domados pelo depoimento do próprio Buda, né? E aí ele vai seguir, né? Pôs de lado o orgulho e é livre das contaminações, que são as emoções perturbadoras, que é quando a gente recita lá na dedicatória os nossos inimigos, que são as máculas, né? Os kleshas, nossas emoções perturbadoras. Então, aquele que mantém os sentidos bem domados, e aí é o contraponto do que a gente vive no samsara. Normalmente a gente está aqui no meio dessa experiência e nos chegam pelos diversos órgãos do sentido e pela consciência mental uma série de estímulos. E como é que a gente entra em contato com ele? Né? É com apego, com aversão, com indiferença, ou simplesmente percebendo como uma percepção? Então, essa é a história, né? Como é que a gente mantém, né, esse cavalo bem domado, ou como também é ilustrado na outra, que traz a imagem do pilar, né? O pilar do Dharma, né? O elefante louco da mente. Então, quando a gente mantém os 6 sentidos bem domados, nós vamos poder estabelecer a nossa mente em calma mental e ficar livre das emoções perturbadoras. Porque o nosso contato com a experiência já vai sendo a nossa mente percebendo ela, opa, está entrando em contato aí. O que eu faço com isso? Né? E não é, gente, uma coisa que a gente faz do ponto de vista cognitivo. Olha aí a emoção perturbadora, deixa ela passar e tal. Não é isso. Assim, quando a gente vai treinando a nossa meditação, nós já vamos fazendo isso naturalmente, né? Como quando, né, se a gente faz mesmo distraído, é sinal que a mente está domada. Então, é isso, né? A nossa prática vai ser no sentido que a gente se familiarize com essa percepção desapegada da própria experiência. E aí ele nos traz aqui a imagem do orgulho, que eu já venho falando aqui, né, que é a raiz de tudo, né? Quando a gente acha, né, nossa apreensão egocêntrica, a gente acha que a gente é melhor que o outro. E é o contrário da postura da humildade. E essa humildade é uma humildade verdadeira, não é uma humildade hipócrita, não, que isso aí é bem comum também da gente ver. Mas aqui eu estou falando da humildade mesmo, né? Da gente se colocar na mesma perspectiva que todo mundo. Todos querem a felicidade e não querem o sofrimento. E aí nós vivemos de uma forma humilde, claro, com as suas decorrências, mas vivemos de uma forma humilde na nossa experiência no mundo. Então, aqui a nossa sociedade, né, atual, e já vem já de algum tempo, é uma cultura, né, do orgulho, infelizmente, porque tem uma noção de autossuficiência, né, que você pode, não sei o quê, ser dono do tempo. A pessoa diz que é dona do tempo. Gente, a gente não é dono do tempo. A Terra só está girando, né? E o Sol aparece, o Sol desaparece, né? Quer dizer, ele vai lá para o outro lado, a gente não percebe ele com os nossos órgãos, né? Esses aqui do sentido. Mas o tempo é algo da natureza, né? Mas a pessoa diz que ela é dona do tempo. Essa semana eu ouvi uma pessoa falando assim: mas eu gosto de ir no barbeiro de madrugada. Eu falei, coitado, tem uma pessoa que está ali precisando pagar os boletos dela e ela vai lá trabalhar de madrugada, né? Porque tem essas pessoas que acham que são donas do próprio tempo, mas não é, gente. Né? A pessoa diz que é dona do tempo, não é dona do tempo. O que nós precisamos fazer é, com a terrinha girando, o que a gente faz nas horas que a gente está em estado de vigília. Porque a gente é um bichinho que dorme, né? A gente precisa dormir. Aliás, é bom que se durma, porque faz parte aqui da nossa constituição orgânica. Não é para dormir demais, mas a gente precisa dormir. Mas nas horas de vigília que a gente tem, o que a gente faz com ela? Como é que nós colocamos uma escala de prioridade, né? Para quem não sabe, o nosso dia, com a nossa rotina e tal, tem uma hierarquia entre elas, né? Quais são as coisas que são importantes
e as coisas que não são importantes. As coisas que não são importantes, a gente deixa lá para o final, se der, a gente faz. Agora, se não der também, tudo bem, porque ela não é tão importante assim. Mas a gente precisa colocar, que é aquilo que eu falei na semana passada, essa hierarquia, né, dentro do nosso próprio dia. E a gente pode escolher o que é prioritário. E dessa escolha virá a nossa felicidade ou o nosso sofrimento. Isso é muito importante que a gente perceba, né? A gente não coloca isso e aí sofre, né? Sofre por diversas razões. Enfim, a experiência está aí, mas a pessoa vai sofrer. Mas qual é o responsável por esse sofrimento? Das próprias escolhas dele, né? E por dois lados, né? Primeiro, ele não pacificou a sua mente, não compreendeu a natureza última da sua mente e tal, e tem uma experiência atabalhoada né, com a realidade, né, com a realidade relativa. Mas se ele praticou, ele vai ter uma outra experiência. A dor virá, tá? E as dores são terríveis mesmo, né? Para os grandes praticantes também, tá? Mas como é que ele usa aquilo ali, né? Aquela dor, que eu estou sofrendo e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Ou ele vai falar, opa, suporte para minha meditação, para eu manter minha mente estável. Então, é uma outra, né, percepção, né, que é a percepção mais profunda da própria realidade. Então, nós precisamos ser hábeis nas nossas escolhas, das nossas prioridades. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, a pessoa acha que ela é dona do corpo dela. Eu sou dona do meu corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Já ouviram falar? Tem gente que fala isso. Ai, gente, é para rir desse sansara, né? Lamento informar, mas você não é dono do seu corpo, né? Pela tradição budista, o nosso corpo se constituiu de três elementos. A nossa própria consciência, né, que está transmigrando no samsara, e ela virá com o karminha dela, né, o que ela estabilizou da mente, né, e os atos positivos e negativos que ela acumulou, e mais dois elementos, são três, né? A sua consciência mais dois. Né, o tiglê branco e o tiglê vermelho, né, que é, né, a célula germinativa do pai e da mãe, né, o espermatozoide e o óvulo, né, falando aqui, né, voltando aqui para a biologia. Então, nós somos feitos de três elementos. E esses três elementos se perpetuam sempre, até que a gente deixe esse corpo humano, né, no momento da nossa morte, esses três elementos estarão presentes em nós. Então, a gente não é dono do nosso corpo. Se alguém puder aqui chegar a apresentar, eu sou dono do meu corpo, chegar com a nota fiscal, sabe, olha, eu comprei esse corpo, aí tudo bem, eu não vou discutir com a pessoa, tá? Mas se ela não puder apresentar a nota fiscal, ela não é dona do corpo dela. Porque esses três elementos estão presentes em nós. E isso é um ensinamento muito profundo, gente. Porque, assim, nós, né, somos seres da natureza também, né? Nós somos bichinhos, mas esses elementos estão aqui. Então, a gente tem metade lá do DNA do nosso pai e metade do DNA da nossa mãe. A gente não é dono do nosso corpo. No entanto, o que a gente faz com esse corpo, né? Torna esse corpo como um instrumento para realmente poder beneficiar os outros ou para satisfazer as próprias, né, as próprias ilusões. Hoje vivemos também, né, um paradoxo, né, porque é uma época de muito orgulho, mas também de uma autoestima terrível, né, muito baixa. Você vê quanto hoje em dia as pessoas fazem procedimentos estéticos, isso virou uma fábrica, né? Ou seja, uma baixa autoestima assim no nível inconcebível, né? Um nível de sofrimento que está uma pessoa que ela vai fazer um procedimento estético. Então, olha só, o que é isso? Ela buscando esse orgulho para ficar bonito, para ficar, sei lá, mais isso, aquilo, outro, não sei o que dá, entendeu? Mas olha só, é um orgulho mascarado, né? E bem terrível. A gente precisa estar bem atento, porque não é para julgar os outros, mas entender o quanto que a gente também não está fazendo isso com a gente, né? E aqui o procedimento estético, aqui eu estou falando, né, dos físicos mesmo, mas o quanto que a gente não está querendo virar santinho também, né? Porque vai dar o orgulho, né?
espiritual para a pessoa. Então, muito cuidado com isso aqui. Outra face do orgulho que muitas pessoas não percebem, que é o quê? A vítima. A pessoa, porque eu sou uma coitadinha, né? Na verdade, ela está querendo que o mundo lhe sirva. Mas, como eu já disse, né? O mundo não nos deve nada, né? A gente está aqui exatamente para servir, para ajudar os outros. Então, esse vitimismo é uma máscarazinha, né? É o orgulho vestidinho de pobre, né? Mas é só uma máscara, né? Que a pessoa, na verdade, ela quer que os outros sirvam ou façam coisas para ela. Então, nós precisamos entender, aqui eu estou falando assim pouca coisa, mas o orgulho ele tem muitas máscaras, né? Porque ele vai tentar se fantasiar para a situação que se apresente, né? Então, esse do santinho é bem comum, né? A pessoa é assim, um tirano em casa, né? Um tirano no trabalho, mas ali, quando vai para o tempo, fica assim, é que eu sou tão boazinha e tal, mas é só o orgulho mascarado, né? Fantasiado ali de bonzinho. Então, da gente pensar, né? Porque o Buda cita o orgulho, então nós temos a necessidade de observar esse orgulho em nós, né? Porque ele é uma grande chaga que nós trazemos na nossa mente, né? Sempre que a gente se sentir melhor que os outros, né? Em qualquer situação, né? Porque eu medito, porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Gente, a gente é, né, só um bichinho aqui, todo mundo tentando lidar com as suas emoções perturbadoras, né? Todo mundo quer a felicidade, mas não sabe as causas da felicidade. Todo mundo quer o fim do sofrimento, mas não sabe, né, as causas do fim do sofrimento. E aí o Buda segue, né? É livre do orgulho e das outras contaminações. E aí vem as 84 mil kleshas, né? Ou emoções perturbadoras, como a gente coloca aqui na nossa língua portuguesa aqui. Então, aquele que tem os sentidos domados vai por fim nas emoções perturbadoras. Olha só que magnífico, é isso que a gente tem que começar a fazer, né? Porque tem o véu, né, da ignorância, né, o véu das emoções perturbadoras, que vai gerar o karma, e aí o véu da dualidade. Então, o véu das emoções perturbadoras, né, que é esse que o Buda está se referindo aqui, é o gerador do nosso karma. E aqui das emoções perturbadoras vem o karma negativo, vem o sofrimento. Então, nós precisamos, né, enquanto praticantes, realmente domar, né, com o cocheiro. Essa imagem foi bem bonitinha, né, porque o cocheiro vai segurando as rédeas ali, e me veio bem a lembrança da imagem lá do praticante com atenção e vigilância. Então, é isso que vai acontecer. Se a gente vai tentar buscar compreender a natureza última da mente, ter a lucidez, a consciência lúcida e tudo mais, sem querer domar os sentidos, sinto muito, mas não vai conseguir. É só um auto-engano, como disse o Kalu Rinpoche naquele ensinamento lá, é a meditação da marmota, né? A pessoa está só hibernando, mas não está fazendo nada. Então, essa estrofe vai nos trazer exatamente isso, né? A importância da gente domar é, os nossos órgãos do sentido. E inclui aqui, por favor, a sexta consciência, né? Que ela não é melhor que as outras, né? Ela tem o mesmo peso, é só porque colocaram assim, mas você pode inverter a ordem também, é só uma questão didática aqui da gente ver, tá? Todas as seis consciências têm o mesmo peso, têm a mesma importância. Né? Não é porque a gente tem lá algumas ideias, alguns projetos, alguma coisa que a gente acha que é melhor do que a nossa percepção, por exemplo, de um objeto que esteja na nossa frente, se é que você tem a capacidade de olhar, né? Porque aqueles que não têm a capacidade de olhar, são deficientes visuais, eles vão perceber o mundo de outra maneira, tá bom? Então, esse é o ensinamento que o Senhor Buda está trazendo aqui. Tudo bem até aí? Então, vamos passar para a estrofe 95. Nenhum novo nascimento está reservado para aquele cuja mente é imperturbável. É tolerante como a terra e firme em seus votos. Está tal como Kila, a arma de Indra, né? Ele é como um lago sem lama,
né? Porque a lama está totalmente depositada no fundo de um lago. Então, outros, né, elementos importantes para a gente ver aqui, e nós vamos ver a historinha. A historinha, então, o Buda está em Jetavana, né? E está nesse texto, né, do Buda Gosa, está como sobre uma despreocupação, uma preocupação fantasiosa em relação a Sariputra. Então, tinha um monge, né? Não cita o nome do monge, porque ele não tinha nome. Então, acontece que havia terminado lá a estação das monções, né? Que é a época na Índia que chove, 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 chove sem parar. E havia, então, terminado essa época, né, o período das monções, e assim a comunidade evitava sair nesse período, porque na época das chuvas, né, os insetos, todos os animaizinhos, eles se proliferam, e corria o risco deles matarem os animais, né, os bichinhos, os insetos, pelo meio do caminho. Então, eles evitavam sair, eu não sei como é que eles aprovisionaram os alimentos, né, mas, enfim, essa é a história. Bom, enfim, tinha acabado lá o período das monções e o Sariputra resolve, então, sair lá para a cidade, né, para esmolar os alimentos. E aí um grupo muito grande, né, de monges também quis ir junto com ele. E aí o Sariputra falou, mas não vai ser bom isso, né? Porque, enfim, os alimentos eram poucos, né? A gente tinha que fazer tipo uma escala, né? Isso aqui que eu estou colocando nas palavras que não estão no texto, mas é isso. Então, um dia vai um, outro dia vai o outro, né? E tal. Não dá para sair, né? Sei lá, 2.000, 3.000 monges ao mesmo tempo, porque não vai ter alimento para todo mundo. Então, eles tinham essa sabedoria de organizar lá as saídas para esmolar. E aí o Sariputra vê assim, olha, tem muita gente, né? Não vai dar para todo mundo, então eu vou, assim, pedir para que alguns não vá com a gente, não vão com a gente hoje, né? E aí ele pensa o seguinte, eu vou, né, para... Né, ele pensou assim, né? Mas, enfim, eu vou dizer o nome completo do monge, né? Nome e sobrenome, e dessa forma, né, ele será assim, não será tipo, convidado para vir. Era uma forma polida que ele encontrou, né, para não colocar aquela pessoa no grupo, né? Aquela pessoa deveria ficar então no monastério. E aí ele começou lá dizendo os nomes de um, de outro e tal, aí, né, cada um que ele dizia o nome, se afastava o monge, se afastava o monge, se afastava o monge. E aí um dos monges que estava ali, né, gente, porque estava uma galera lá, muita gente. Aí ele falou assim, esse monge que não tinha nome, falou assim, tá, ele não vai pedir para que eu vá com ele, né, porque eu sou aqui um pobre monge e tal, não sei o quê, mas eu vou ganhar um nome hoje, porque ele vai ser obrigado a dizer meu nome e sobrenome, né, para que eu fique aqui, então eu vou ganhar um nome. E aí o Sariputta simplesmente deixou passar a situação, né, ele não falou o nome dele, né, mas os outros monges seguiram com ele seguiram com o Sariputta para a cidade de Molar. E ele ficou muito bravo, né? E aí ele foi atrás do Sariputra, assim, e aí as vestes, né, do Sariputra passou nele. E aí ele começou a xingar o Sariputra, ficou muito bravo, né? Ficou bravo, porque você, não sei o quê, blá, blá, blá. Começou a reclamar muito. E o Sariputra não deu a menor atenção para a existência dele, seguiu o caminho dele lá com os outros monges para, né, a cidade. E aí o monge, muito bravo, foi lá falar com o Buda. Falou, olha, senhor Buda, é o seguinte, porque esse Sariputra, entendeu? Ele está aqui como um grande venerável, mas ele é um escória, né? Ele não vale nada. Né? Ele passou por mim, quase arrancou minha orelha, me ofendeu, chegou lá contando um monte de mentira para o Buda. Aí o Buda, né, que sabia da grandiosidade do Sariputra, gente, Sariputra, né? Ele sabia, do valor de Sariputra, falou assim, não, tá bom, quando eles voltarem a gente vai conversar sobre isso. E aí os outros monges falaram, vai acontecer aqui o famoso rugido do leão, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Que era quando o Buda dava um ensinamento assim muito importante, né? E aí chamou, né, os monges chamaram os outros que estavam lá nas celas dele, chamou todo mundo. Aí Sariputta chegou.
Aí Sariputta chegou, o Buda perguntou, ô Sariputta, mas o que foi essa situação que aconteceu? Porque tem aqui esse jovem monge que está aqui acusando que você quase passou por ele, quase que arrancou a orelha dele, ofendeu e tudo mais. Aí o Sariputra falou assim, Senhor, eu vou contar então o que aconteceu. E aí o Sariputra conta a história que aconteceu. E aí, na sequência, o Sariputra começa a dizer as grandes qualidades dele, não com orgulho, né, mas com a grande dignidade, né, porque isso também faz parte da nossa tradição, né, não é um contraponto com a humildade, mas numa situação como essa, você dizer as qualidades, né, o que você fez, que ele estava ali, não estava ali fazendo propaganda na internet, ele estava ali elencando as qualidades dele. E aí o tal do monjinho, gente, começou a vir uma onda de remorso nele, né, que ele viu, né, o que ele tinha feito e tal. Aí ele vai se prosterna, né, nos pés de Sariputra e pede, né, perdão por todos os atos dele, né, tudo que ele tinha feito de errado. E aí o Buda dá como encerrada a situação, né? E aí nesse momento, então o Buda enuncia essa estrofe que a gente está vendo aqui agora, né? Que é essa aqui. Nenhum novo nascimento está reservado para aquele cuja mente é imperturbável. Então, aqui, né, aqui não tem um novo nascimento, ele está falando aqui dos arhats, né? Está lá, né, os 4 tipos, né, de seres, de praticantes dentro do Hinayana. E o arhat é aquele que não tem mais retorno, né? E aí, nenhum novo nascimento está reservado para aquele cuja mente é imperturbável. Então, vocês estão vendo como é que vem na sequência, né? Quem compilou lá o Dhammapada, ele colocou, né, a ordem bem interessante aqui, né? Porque primeiro ele vai falar daquele que domou os 6 sentidos, e aqui ele já está falando daquele que tem a mente imperturbável. Aquele que não, né, não se altera, né, com qualquer circunstância que aconteça, né? Se vier uma alegria, né, se vier enfim, uma coisa boa, né, na nossa experiência, ele vai manter a mente imperturbável, ele não vai entrar no êxtase, ele não vai entrar numa de querer, eu quero isso, não sei o quê, a pessoa vê lá um negócio, eu também quero isso, né? Não vai entrar nessa história, simplesmente ele vai perceber a natureza vazia daquilo ali, né? Porque, enfim, ele já é aqui né, um consumado, como se diz, né? Então, os arhats, eles não renascem mais, né? Que, enfim, isso é bem do Hinayana, mas os bodhisattvas, né? Porque a gente está dentro do Mahayana, eles então vão escolher uma forma na qual eles vão se manifestar para continuar ajudando os seres, né? Como o Buda se manifesta na forma né, de várias coisas, né? Teve um episódio bem interessante no meu começo do caminho budista, e eu já contei essa história aqui várias vezes. Eu estava bem no começo, assim, e sempre falava as bênçãos do Buda, né? As bênçãos do Buda. Eu achava que era uma coisa assim, tipo, vou acabar meu sofrimento, vai ter isso, vai aquilo. As fantasias normais de uma pessoa comum. E aí, um dia, a gente estava lá naquela começo lá das atividades do Lama Trinley aqui no Brasil, onde ele, né, produzia uma quantidade imensa de textos e tal, e a gente estava numa dessas tardes, né, que eram terríveis, gente, um calor insuportável, a gente ficava lá na gráfica e, né, muito assim exigente na qualidade né, do texto, porque é o texto do Dharma e tal, e ali aquele sofrimento, isso lá na W3, né, que é uma rua, para quem não é daqui, uma rua bem comercial, assim, comercial simples, né, mas tem muito comércio por lá. Hoje não tem tanto, mas na época até tinha. E aí nós saímos dali, eu estava assim esgotada, super cansada, né? Porque o Lama estava ali envolvido e eu só estava ali de motorista e vendo o que estava acontecendo. Aí saímos dali e fomos para um boteco do lado, né? Um boteco daquele já estava 3, né? Bem pobrezinho assim. E aí ele pede 2 sucos de laranja. Aí eu olhando assim, gente, suco de laranja num lugar desse, eu olhando lá o espremedor de laranja, né? Tudo meio sujinho assim, a mão do homem também não estava com grandes higienes e tal. E eu, ai, ai, ai. Mas tudo bem, né? O Lama
falou para tomar o tal do suco de laranja. O Lama gostava de suco de laranja. Gosta ainda, né? E aí ele pegou, né, os dois copinhos assim, pequenininho, né, porque era um boteco mesmo. E aí ele vem, levanta para mim assim e fala assim: isso é a benção dos Budas, né? Isso é o Buda. Gente, aquilo ali deu um tilt assim na minha cabeça, né? Porque eu estava lá nas ilusões da benção do Buda, um negócio super assim, mas eu entendi que o Buda ele vai se manifestar é, apresentando, né, a bênção dele na forma, naquilo ali, na forma de um copo de suco de laranja, né, que seria um alimento, né, e também algo para refrescar a gente, né? Então eu tive ali naquele momento assim uma compreensão do que vem a ser essa bênção do Senhor Buda. Isso é né, uma história que para mim como praticante ajudou muito a compreender, né, o que é essa bênção do Buda, né? O Buda vai se manifestar, né? E aí dentro do Mahayana essa expressão do Buda na forma de um simples copo de laranja num botequim lá na W3. Tá? Então, que é para a gente perceber que é isso, né? Porque aqui é a visão do Hinayana, né? De onde a gente parte, né? Do nosso caminho budista, mas a gente precisa entender que a gente está dentro do Mahayana, assim, e o Buda virá em formas tão simplórias, tal como essa, né? E aí o Buda segue na estrofe, né? Dando esses exemplos, né? Ele é tolerante tal como a terra, ou seja, o Sariputta, ele não, né, não se abalou com a situação, nem em momento algum, lá desde o começo da historinha até o final dela. Ele não se abalou em momento nenhum, a mente dele permaneceu imperturbável. Tá? E nesse imperturbável também, é bem interessante a gente começar a perceber isso, né? Porque esse imperturbável não quer dizer indiferença, tá? Porque a gente pode, minha mente é imperturbável. Não, a gente sempre, dentro do Mahayana, a gente vai ter compaixão pelos seres, né? Então, não é um estado de indiferença, tá? Precisa entender esse imperturbável, porque ele não vai ser é, balançado, né? Seja pelas coisas muito maravilhosas, nem pelas coisas muito ruins. O que vier, tá bom, né? Então, ele vai ser tolerante tal como a Terra. E aqui a Terra como um dos 5 elementos, que é o elemento da estabilidade, né? Os 5 elementos que é dentro do Tantra que constituem nosso corpo, né? O que, né? Um dos elementos, né? Porque aí vai ter fogo, vento e tal. Né? A gente precisa da digestão, precisa do fluido, enfim, são os vários elementos. Mas aqui é o alimento, a estrutura sólida, né? Mostrando o lado imperturbável da coisa. Então, essa é uma imagem bem clara da Terra. E aí ele traz, né, firme em seus votos, os votos, né, os votos da deliberação individual, que são os votos do Mahayana, do Hinayana, os votos do Bodhisattva, né, que é realmente sempre beneficiar os seres, e os samayas do Tantra, né, porque isso aqui é o ensinamento do Hinayana, mas a gente está dentro do Tantra. Então, por exemplo, as pessoas recebem iniciações, mas elas acham que é tipo uma parada que está rolando ali, qualquer que eu vou lá, num show, no espetáculo. Não é um show, um espetáculo. Entendeu? É um compromisso que você está assumindo com quem está dando a iniciação de que você vai fazer a prática. E aí fazer a prática, não é prática junto com o pessoal, fazendo meditação guiada. Meditação guiada não é meditação, tá, gente? Não é. Né? Isso aqui é um compromisso que você vai fazer no silêncio do seu quarto. Puxa a tua almofadinha, entendeu? Senta e faz a prática. E as pessoas tomam os samayas de uma forma muito leviana, não fazem a prática. Então, assim, muito cuidado com isso daí. A pessoa está dentro, né, do Vajrayana, então é preciso que a gente respeite tudo. Né? Quando a gente toma refúgio, o Lama pode oferecer de você tomar os votos de liberação individual. Né? Tem a cerimônia também do voto de Bodhisattva. Alguns já têm esse voto de Bodhisattva. Né? E as iniciações que são dadas, né, nas iniciações são dadas os samayas.
Então, ele traz a importância aqui de respeitar os votos. Então, se você entrou, né, no budismo, para colocar aqui também o Hinayana, e você se comprometeu lá a não mentir, é para não mentir, gente. E esse compromisso, esse voto, é você quem fez. Entendeu? Não é nada assim que vem de fora. Né? Se você tomou esse compromisso, por exemplo, de não mentir, quando você estiver lá, tua mente enredando uma mentira qualquer, eu tomei o voto de não mentir. Então, corta. Né? Se por acaso mentir, vai lá, tem as 4 forças, de reparação do ato. Então, nós precisamos respeitar os nossos votos, todos que a gente fez. Né? E assim, não é para ninguém falar, porque eu quebrei o Samaya, mas não sei o quê. Assim, não é bom, né? Mas, enfim, não é para ficar arrastando a culpa também, porque não tem culpa, né? Tem responsabilidade no budismo. E aí você responderá pelos seus atos. Então, muito importante aqui, ele traz isso, né? Respeitar os seus votos, né? E aí ele segue, né? É estável como a arma de Indra. Então, outro sinal de estabilidade. Né? A mente é imperturbável, gente. Tá? O que quer que aconteça, está tudo bom, entendeu? Pode estar ali uma coisa bem ruim, mas você mantém a estabilidade. Pode ser uma dor terrível, pode ser que mantenha, usa inclusive aquilo ali como suporte da tua meditação. Às vezes você vai estar numa cama de hospital, numa dor terrível e tudo mais, mas usa aquela dor que você está sentindo, aquele desconforto, aquele sofrimento que você está passando, como suporte de meditação. Bota a tua mente lá, claro, tome o remédio, né, que o médico prescrever, mas usa aquilo ali como um suporte de meditação. Porque o objetivo da gente aqui, final das contas, é desenvolver essa imperturbabilidade da mente, é manter essa mente estável, né? Cultivar a nossa lucidez, né, com isso, e poder ser mais hábil em poder ajudar os outros. Então, o objetivo não é para você ter coisas, né? Não é para ter sensação. Então, se a tua meditação, então, a minha meditação é tão boa, lamento informar, esse é um mau sinal, né? A meditação não é para a gente ter nenhum sentimento, nem nada. Porque foi muito boa a minha meditação. Não, não foi, gente. Isso aí tá tudo bem. Meditação da marmota, que é boa também, entendeu? Não traz benefício nenhum, mas é da meditação lá da marmota. Essa imagem do Kalu Rinpoche é bem interessante, né? A meditação da marmota. Mas quando a gente está meditando, assim, a gente está domando, né, o pior de todos os demônios dentro da tradição budista. Né? Que é a nossa própria apreensão egocêntrica, porque é ela que nos faz sofrer nessa vida e nas outras todas que virão, enquanto a gente não atingir o despertar. Então, quando você vai para a meditação, você está ali domando o pior de todos os demônios. Então, assim, não é bom, sabe? Você vai, tá ali o negócio, vai ter torpor, vai ter agitação, vai ter, não sei o quê, começa a vir pensamento, não sei o quê. Mas depois, quando você vai treinando, aí depois a coisa, né, você vai atingindo esse estado de lucidez, que não tem nada assim, não é bom, não é paz e tal. Se você está sentindo isso, né, já nessa evolução aí, você está sob poder lá na imagem lá da tampa da chinês, do coelhinho, né, aquele terrível coelhinho que é o torpor sutil. Lamento informar, mas é um obstáculo que a gente precisa subjugar. Então, quando a gente vai treinando, 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 aí sim vem esse estado de paz, né, como é dito. Mas não é uma paz assim, uma paz, uma good vibes assim, não é. Entendeu? É o estado, né, de total desapego da experiência, a mente completamente imperturbável, que a gente treina na meditação formal e depois nós vamos levar para a nossa vida cotidiana, né? Porque a prática budista sem a prática no cotidiano é completamente sem sentido, né? Nós precisamos aplicar no nosso cotidiano todos os nossos ensinamentos, né, que recebemos. E aí ele segue, né? É tal como um lago sem lama, né? Que são as águas límpidas, né? As águas claras. Então, eu me lembro quando o Lama Trinley deu esse ensinamento, né? Porque ele ensinou o Dhammapada lá
anos 2000 e pouquinho. E aí ele até levou lá para o templo, assim, ele tipo, pegou um copo, né? E aí botou lá um pouquinho de terra, né? Lá do KPG mesmo. E aí deixou, né, ali assim. E aí na hora de dar esse ensinamento ele mostrou, ele balançou, né, o copo assim. E aí aquela terra toda misturou, né? Ficou aquela coisa assim, né? Uma mistura, né, de água límpida né, com terra, aquela terra vermelha lá no centro. E aí ele mostrou, pois é, a mente perturbada, né, pelas emoções perturbadoras é tal como esse copo, né, onde não dá para a gente ver o que, que tem do outro lado, né? E aí ele deixou a água, a terra se depositar, né? E aí seguiu lá com o ensinamento e tal, mostrando, dando, né, esse ensinamento aqui exatamente dessa estrofe aqui. E aí o que aconteceu, gente? Né, pela ação da força da gravidade, o que aconteceu? A terra começou a se depositar. Aí ele pegou né, uma imagem assim, era uma pedra, né, meio assim, acho que era uma ametista, mas enfim, era uma pedra assim mais roxinha. Aí ele botou o copo assim, não sei se vai dar para vocês verem. E aí as pessoas estavam aqui, né, no templo. E aí ele pegou essa pedrinha assim, aí mostrou, já com a terra toda depositada. Aí ele mostrou, vocês estão conseguindo ver a pedra? Aí todo mundo, a gente agora está conseguindo ver a pedra. Eu falei, pois é quando né, a terra aqui se depositou, a gente consegue ver a pedra, que é a nossa natureza de Buda. Então, olha só, ele usou ali né, um recurso pedagógico para mostrar para a gente. Eu nunca esqueci né, de tão forte que foi esse exemplo. Então, isso que o Buda está dizendo aqui é exatamente isso. Né? Quando a gente deixa as emoções perturbadoras se precipitarem, porque, enfim, elas vão continuar na gente, né? Mas a gente não vai dar mais importância para ela, porque os pensamentos vêm, gente, não tem, né? A nossa mente é uma produção incessante de pensamentos, ideias, emoções, mas a gente não vai dar mais atenção para eles, vai fazer igual o Sariputra lá deu, né? Deixou o mongezinho lá no vácuo, né? Com toda a compaixão, porque ele precisava disso. Então é isso que vai acontecer, né? A gente vai gradativamente nos liberando disso, né? E aí quando toda essa terra a gente conseguir realmente eliminar, que é o estado da budeidade, e aí não tem mais emoção perturbadora. Mas enquanto não vier a budeidade, a gente vai continuar tendo que lidar com as nossas emoções perturbadoras, né? Não tem como, né? Então até lá a gente tem muito dever de casa ainda para fazer. E aí, para concluir esse ano aqui que a gente está encerrando. Peraí, vem uma pergunta, eu não consigo ler, gente. Já passou aqui, porque eu estou no celular. Quem está aí? O Posso Charles? falar? Eu não sei se pode perguntar. Não, pode? Claro, sim, por favor. Tranquilo, né? Desculpa, eu vou retornar um pouco no que você trouxe. Eu fiquei com essa dúvida que você trouxe o suco de laranja como a bênção do Buda. E eu fiquei com Sim, dificuldade de entender como isso poderia se dar. porque ali na gente, né? Por isso que eu ilustrei, né? Porque era um dia muito quente. Eu tinha passado, gente, eram assim, vocês não acreditam o que eram essas tardes com lama trilhê, né? Porque 4, 5 horas no lugar apertadíssimo, tá? Imprimindo, era assim um sofrimento muito grande. E aí depois a gente teve esse momento de refrescar a nossa experiência ali, né? Então essas experiências nesse caso aí de refrescar, né? E o suco de fruta era, né, para o Lama Trilê uma coisa assim, ele gostava, né? Gosta, né, de suco de laranja. Então essa bênção do Buda vem com esses, como é que eu posso dizer, uns presentes que a gente recebe no meio da vida, né? A gente recebe ali uns presentes que vêm pelo nosso próprio karma e pela nossa própria, né, experiência, né? Todo mundo aqui recebe uns presentes, não recebe? Assim, do nada, né? Tipo, você tinha um problemão e tal, para resolver ali, e de repente, né? Você vai conseguir resolver aquilo ali rápido e tal. Então, o Buda ele se manifesta também numa forma bem simplória, assim, né?
não é algo extraordinário, é isso que eu estou querendo passar para vocês, né? É a bênção do Buda e tal. Não é, né? É uma coisa que você tem, que você tá lá, sei lá, tá com alguma coisa, eu não consigo pensar em nenhum exemplo assim, mas vem nesses refrescos que a gente, esses presentes que a gente recebe ao longo do nosso dia, né? Umas surpresinhas boas que a gente tem. É isso que o Buda se manifesta, né? É o próprio Buda, né? E a gente precisa aprender a reconhecer que aquilo ali não é pelo nosso karma, tá vendo? Fiz uma coisa boa, porque eu sou bonzinho, sou santinho, entendeu? Então eu ganhei esse presente, entendeu? É tipo, você tá, sei lá, num calor, entendeu? E aí é um lugar que tem, agora me veio, né, tem um dos postos de saúde que eu faço um tratamento, que eu sempre levo garrafa d'água, né? Porque eu nunca tinha água para tomar, como a gente fica lá muitas horas. E agora botaram lá um bebedouro. E tem até água gelada. E uma pessoa falou: Nossa, mas esse bebedouro é bom, está sempre na temperatura adequada à água. Então, cada vez que eu chego lá, né, já foi no começo do ano que colocaram esse bebedouro lá. Então, eu falei: Gente, olha o Buda aí, né? É o bebedouro que está lá, tá vendo? Então, tem água fresquinha, não preciso levar mais minha garrafinha, a gente pode encher a garrafinha lá. Então, isso é o Buda, né? O Buda é um bebedouro também, né? Que traz sempre a água com a temperatura ideal, segundo a opinião de uma pessoa. Entendeu? É isso, a gente precisa aprender a reconhecer essas manifestações do Buda na vida da gente. Tá bom? É uma forma também da gente se conectar mais profundamente no ensinamento mesmo do Senhor Buda. Tá bom? Respondeu a sua pergunta? Sim, muito obrigado. Bom, então aqui para encerrar essa atividade do ano, né, como eu disse, né, os próximos domingos aqui do mês de novembro, o Lama, da próxima, né, domingo, será com o Lama Drimei, e ele vai seguir no mês de dezembro com vocês, assim, organizando a nossa agenda para todo mundo ter o mesmo número de ensinamento. Eu preparei uma sequência aqui para vocês, que eu refleti bastante, como um guia da gente seguir nesse caminho budista. Então, a primeira coisa que a gente começa como, né? Lá na nossa prece de Dorje Shantuma, né? Como é ensinado, o desapego constitui os pés da meditação. Não sei se vocês sabem, mas a prece de Dorje Shantuma, ela vai, cada uma das estrofes são as preliminares comuns, preliminares especiais, instrução de chinês de Loton. Né? Para quem não sabe, fica sabendo, é um tema de um retiro inteiro, né? E olha, um retiro é pouco. Mas, enfim, é isso. Então, aqui ele está falando, né? O desapego constitui os pés da meditação. Então, vai estar fazendo referência a quê? Ao primeiro versinho que a gente viu aqui hoje, né? O desapego em relação aos objetos percebidos pelas nossas 6 consciências. Então, a gente vai chegar à nossa conclusão pessoal de que não tem uma felicidade nesse mundo. Né? Todas as coisas são compostas, né? Elas têm a mácula, né, do sofrimento, sofrimento mesmo, sofrimento da impermanência, né? Que elas também são desprovidas de natureza própria, enfim, tudo que a gente já conversou bastante isso. E a gente já viu que essa deve ser a postura de um praticante budista, né? A gente viu que não tem felicidade, né, nessa vida, né, que a gente vive aqui no nosso sansarão. Não tem. Você vai ter um prazerzinho aqui e acolá, né? Você trabalhou, conseguiu comprar lá seu celular em 24 prestações e tudo mais, mas isso são conquistas, assim, né, do ponto de vista relativo. Mas do ponto de vista último, a gente viu que, sabe, não tem felicidade, sabe? Os seres humanos estão dominados pelas emoções perturbadoras, a gente está aqui, né, com as nossas emoções perturbadoras. Então, a base dessa história toda é isso aqui: o desapego constitui os pés da meditação. A gente vai conseguir continuar vivendo no samsara, porém de uma forma desapegada. Não é indiferente, mas a gente não vai ter mais apego. A gente vai trabalhar, né, para a gente poder comprar o nosso alimento, para, né, promover um abrigo, né, para a gente, né, porque não dá para a gente viver na rua, né, a gente sabe que a gente vai ter mais sofrimento. Então, a gente vai fazer as coisas que precisam fazer, e sempre a gente precisa ver o contexto no qual a gente está inserido. Então, aqui, né, nós, no mundo hoje, precisamos trabalhar, né, para botar comida na mesa, na nossa mesa, e quem tem filhos e tal,
trabalhar para botar comida na mesa, né, dos filhos, né? Então, isso é muito louvável, a gente precisa entender esse contexto, né? Porque se a gente tem sede sobre a nossa dependência, a gente precisa trabalhar mais, né? 60 horas para poder, por semana, para poder dar uma vida digna para os seus filhos. Bom, então esse é o ponto de partida. E aí, o que vem? A gente tem uma percepção de que é algo mais profundo, que é o quê? Aqui é a natureza da nossa mente, que a gente ouve falar no budismo. Então, eu falo, olha, essa vida aqui não é só isso, né? Tem algo mais, né? E aí, no mais não é mais lá, mas é algo mais profundo em nós, né? Que é a nossa própria natureza humana, que eu preciso descobrir e preciso experimentar. Tem gente que nem percebeu isso, entendeu? Tá lá só vivendo no sansarão, ocupado com churras no final de semana. Tá bom, tudo bem também, cada um com o seu karma, deixa o cara sossegado lá. Mas alguma das pessoas, depois de perceber, né, a insatisfatoriedade do sansara, vai ter essa busca desse mais profundo, né? Esse mais profundo não é mais não é para aumentar a nossa percepção, né, assim, egocêntrica da existência, mas é algo que realmente a gente vai se despir da gente mesmo, né? Então, esse é o primeiro passo, né? A gente vai ter essa aspiração desse algo mais profundo e mais amplo. E aí tem o segundo passo, que é o quê? A gente sabe que a causa do nosso sofrimento, né, dessa experiência desgostosa no samsara, são os atos negativos. Então, nós vamos começar a evitar os atos negativos. A gente sabe que isso é causa do sofrimento. E não é fácil, porque tem lá os atos negativos, que é um monte deles. Né? Então, nós precisamos ver quando é que a gente está cometendo os atos, né, da mente, da palavra e do corpo, e realmente evitar os atos negativos. Então, a história começa por aí. E tem gente que já quer logo assim um atalho lá para a budeidade e tal. Amiguinho, não dá. Enquanto você está praticando o ato negativo, não tem como progredir nessa história. Tá? É o primeiro caminho lá que a gente vai fazer parar de, né, cometer os atos negativos. Então, combater os atos negativos, combater as distrações, né, que a gente já viu que distração é a gente se apegar aos órgãos do sentido, e o medo, né, e o desejo de poder e o medo de perder, que são os dharmas mundanos. Então, esse aqui, né, é o segundo ponto, que são aqui os atos negativos e as nossas distrações, os nossos vícios, os nossos hábitos. Nós precisamos começar a consertar isso daí, senão não tem como a gente ir. Aí, o terceiro, né, que eu coloquei aqui como o engano dos bons. Né? Não é, esse aí é o engano dos bons, né? Isso aqui parece uma brincadeira, mas não é. É o auto-engano da gente ser o bonzinho da história. Que eu já falei lá anteriormente, é o orgulho. A pessoa acha que ela, porque eu faço isso, porque eu, né, participei de não sei quantas iniciações, depois não sei o quê, depois eu sou amiguinha do lama, vou na casa do lama, que eu sou coleguinha dele. Não, não é, gente. Você é só um praticante, sem se informar. Então, isso aí é uma máscara, não falei lá, que né, o orgulho tem muitas máscaras e fantasias? Então, a mesma coisa. Né? Então, a gente não é assim, flor que se cheira, tem muito trabalho para a gente fazer aqui. Né? Aí eu coloquei, né? Ele se sente muito seguro, né, por fazer o que deve fazer e não faz o que deve fazer. Né? Ele acha que sabe, né, que é uma recomendação que eu dou, né? Tem o pessoal que estuda o Dharma pra caramba, mas não põe em prática. Então, se o Dharma não é colocado em prática, ele não tem sentido nenhum. Né? É o Dharma das universidades, né? Que é ensinado em todas as universidades do mundo, tem lá a disciplina de estudos asiáticos e o budismo está nessa história. Então, o que nós precisamos? É nos liberar dessa
desse orgulho de ser bonzinho, de ser santinho. Não é, amiguinho, tem muita coisa ainda para seguir. E aí, o que vem depois disso? Interessante essa ordem aqui que eu organizei. Vem o começo da percepção da natureza da mente. Começou. A gente tem assim, uns insights da percepção. Mas o que vocês viram lá que a gente fez antes? Combater os atos negativos. Liberou-se do orgulho, da arrogância de ser um praticante. Liberou isso. Aí que vem esse começo, assim, um triscado, né, dessa percepção da natureza da mente. E aí isso é conseguido com disciplina e rotina. Então, assim, aquilo que eu falei lá da prioridade é o quanto que anda a nossa prioridade, as nossas escolhas. Né? E disciplinar a nossa mente, nosso pior demônio, deve estar lá na lista de prioridades. Primeiro, você trabalha, né? Porque a gente precisa botar comida na mesa, e aí entra a sua prática. Senta no teu tapetinho e vamos lá fazer a prática qual você quiser. Qual prática você, né, escolheu lá. Eu gosto de fazer Chinese. Tá? Gente, o efeito é o mesmo, tá? Não tem diferença nenhuma. Mas, enfim, a prática lá que você se sinta à vontade. Entendeu? Então, olha só como é que a coisa é meio invertido do que a gente percebe normalmente, né? E aí, depois disso, né? Você vai perceber a natureza da mente, vai praticando, que vem a eliminação da apreensão egocêntrica, né? Aquilo que a gente, né, nosso inimigo, na nosso grande inimigo, nosso grande demônio, aí que tem. Então, passou lá de uma incipiente percepção da natureza de Buda, né, da nossa natureza, da nossa mente, até uma percepção mais profunda dela. E aí, gente, aí é que tem o pulo do gato. Qual é o sexto ponto? A purificação, né? Há um amadurecimento da nossa fé. Então, olha só que bacana, né? A ideia de purificação é assim, é uma ideia. Eu quero me purificar. O pessoal vai fazer prática de sangue de Nyuné para purificar, né? Como se a purificação viesse de fora. Não tem purificação de fora, gente. É a gente trabalhar com a gente mesmo. Essa verdadeira purificação virá da compreensão da natureza na nossa mente. Enquanto isso, a gente vai estar na luta, né? Lá domando o nosso demônio, né? Tal como o cocheiro lá, né? Segura o bicho aí, o elefante louco da mente, né? O tigre louco, tem várias imagens. Essa purificação, né, que sangue em tibetano é o purificado, e aquele que purificou tudo que deve ser purificado e aquele que desenvolveu todas as qualidades. A purificação vem aqui, é quando a gente entende a natureza última da nossa mente. Aqui sim tem a purificação. Antes a gente tem lá, né, afastando as emoções perturbadoras, né, os nossos vícios, né, nosso orgulho, tudo mais. Mas aqui é que tem a verdadeira purificação de uma mente búdica. Né? Então, não é que você vai purificar antes para depois realizar. Não. Você precisa entender a natureza da mente para poder depois viver com a mente completamente imaculada e purificada. Tá bom? Ela não vai vir antes de você realizar a natureza útil. E aí, finalmente, como sétimo ponto, é que vem o tal do amor. Amor. Né? O amor benevolente, né? Porque não confundir, por favor, com esse amor do Sansara, né? Que é cheio de apego, cheio de um monte de besteira que não presta. Mas aqui o amor legítimo é a gente querer que realmente o outro seja feliz, né? Parar de ficar feliz ou se regozijando com a desgraça alheia. Né? A gente vai realmente, e todos os seres, né? Os 8 bilhões que coabitam com a gente agora no planeta, e ter uma visão amorosa em relação a todos que passaram aqui, até os piores tiranos,
né, eles também estavam na condição humana, né, querendo a felicidade, mas não sabia a causa da felicidade, querendo o fim do sofrimento, mas não sabia a causa do fim do sofrimento. Então, a gente vai ter uma visão compassiva, mas depois, num segundo passo aqui, já é o exercício pleno do amor em relação a todos os seres. E aqui eu estou falando dos seres humanos que estão agora com a gente aqui. Todos, sem exceção, gente. Os 8 bilhões que estão presentes sobre a Terra hoje. Né? Enquanto eu estou falando aqui, um bocado já morreu, outros já nasceram, mas não vamos aqui, não tem como contar agora aqui. Tem um contador, né, que tem, mas é um valor aproximado. Mas incluir a todos esse amor, assim, incomensurável, como é dito. Então, olha só como é que, né, isso aqui foi uma reflexão que eu fiz, de como é que a gente vai realmente progredindo, né? Se a gente realmente quer se exercer enquanto Buda, né, se permitir ser o Buda que a gente essas são, né, esses são os 7 passos que a gente precisa seguir na nossa vida. Então, combater o que precisa ser combatido, né, e entender a natureza disso tudo, realmente viver num estado de mente imaculada para poder deixar esse amor né, se desenvolver e realmente abarcar todos os seres que estão agora e todos os seres dos 6 reinos, né? Não ficar com medo, ou ficar com coisa né, dos seres que estão nos infernos, ou ficar lá com invejinha dos deuses que tem lá todas as coisas maravilhosas, né? Mas realmente envolver a todos com amor e com compaixão, tá bom? Então, encerramos o nosso ensinamento por aqui, né? A vida segue, né, estarei sempre aqui, né? Pelo menos enquanto esse corpo permitir que eu fique aqui. Então, assim, se tiver alguma dúvida, sintam-se à vontade para sempre perguntar, né? A gente tem contato com as pessoas, né? Para aqueles que eu não vou ver mais, né? Nós nos encontraremos aqui no mês de março, sempre aqui na telinha e somente na telinha. Outros 2 ou 3 eu vou encontrar antes disso, mas para aqueles que eu não vou mais encontrar até março aqui na telinha, se a impermanência a vida permitir, desejo a todos vocês um excelente final de ano, né? Boas festas, muito amor, muito carinho, muito respeito, né? Com seus amigos e familiares, e boas práticas e bons estudos para vocês, tá bom? Então, para quem eu vou ver, então, até semana que vem, mas para os outros até março, então, né? Esse ano, né, 2026 vai ser muito positivo, né? Nós estamos organizando a vinda do Lama Trinlé aqui para o Brasil, para ele dar um ciclo de ensinamentos, então vai ser muito abençoado para todos nós, tá bom? Então, tudo de maravilhoso para vocês, não só essa semana, mas nos próximos tempos que estão por vir, tá bom? Que tudo seja maravilhoso, né? E coberto de bênção para todos vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Charles, obrigada aí pela parceria, Luísio, Ederson, Alexandre, dá para ver aqui, gente, André, tudo de maravilhoso para vocês. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.